E olha só, como se os caras não tivessem mais com o que se preocupar. A nova série documental do Netflix sobre o Alexandre o Grande gerou revolta entre a direita conservo-reacionária brasileira ali e o coordenador do MBL foi às redes indignado com o fato do filme retratar relações homoafetivas de Alexandre. É mais uma histeria sem sentido que a gente vai saber tudo sobre aqui no Plantão do Meteoro. Bem, tem todo um não entendimento sobre, enfim, sobre como as pessoas se relacionavam com suas próprias sexualidades, historicamente falando, mas além disso, tem muito preconceito mesmo, tem tudo, destilação daquele ódio que a gente já sabe que a direita faz com tanta maestria, né? Total. Essa série é uma série documental, né? Retratando, né, histórias, bababá, do Alexandre o Grande. E é bem o que você falou, como se não tivesse mais com o que se preocupar, né? Essa galera virou agora fiscal da sexualidade de figuras históricas que estão há séculos, milênios de distância. Eu não sei o que pode ser mais patético a essa altura, mas a gente consegue sacar alguns padrões, né, e tirar alguma informação dessa maluquice toda. Para dar o contexto, a série foi lançada, ela retrata de fato, né, relações homoafetivas do Alexandre o Grande. Nada que não tenha saído já historicamente, desculpe, né? Mas nada que não tenha saído historicamente, em outros filmes também, né? Isso já foi retratado de outras formas, assim, inúmeras vezes, né? Não é nenhuma novidade. A novidade que a gente tem aqui agora é integrantes da direita maluca, e eu acho que o mais vocal foi o Renan Santos, coordenador do MBL, Você é um vindo a bobo. público indignados. Não, acabou o mundo. O que a gente faz agora? Corram para as colinas. Para dar o contexto, eu achei bem pertinente a introdução do canal Galãs Feios sobre o assunto, Vamos ver. que aí a gente vai entender melhor antes de ver o que o cidadão falou de fato, né? Vamos Aqui lá. na. Bora lá. A relação da extrema-direita com a cultura pop continua a ser algo deplorável, digno de dó. E é claro que o lançamento de uma série documental que retrata Alexandre o Grande como um personagem adepto da broderagem causaria muita aversão em uma parte do público. A produção da Netflix já é uma das mais vistas da plataforma no Brasil neste mês de fevereiro. Nela, há a sustentação de que o rei da Macedônia teria dois grandes amigos, Ptolomeu e Heféstio, que seria o maior amor de Alexandre. É isso, esse é o contexto básico, né, da situação toda. E eu tenho. Foi deletado o tweet do Renan Santos, porque ele reclamou sobre essa situação no Twitter, viu que deu ruim, e aí ele fez o que todo mundo faz, né? Primeiro apaga, mas o print é eterno, e depois volta com aquele papinho de vocês não entenderam muito bem, deixa eu contextualizar melhor. Ah, o tweet chegou nos chatos. Já viu. E esse tipo de coisa. Mas a fala inicial, ela é tão bizarra que eu não sei que reação ele esperava. Vamos colocar na tela? Felizmente, pode trazer que o print está aqui na mão. Tá aqui, Renan Santos, MBL. Eu vou abrir aspas com os palavrões dele aqui, que a revolta foi grande. Tomar no cu. O cara conquista a porra toda para um monte de vagabundo, mais de 2.000 anos depois, transformarem ele em gay, sem nenhuma evidência que sustente isso nas fontes primárias. É bizarro. Não. Depois ele. Deixa eu só mostrar aqui. Depois ele fez um tremendo de um textão, depois que ele deletou aquele, que essa galera que paga verificado transforma o Twitter em Medium, né? E ele fala, vi aqui que meu comentário sobre o Alexandre rendeu altas tretas ontem à noite, mas eu vou resumir para vocês. Isso aqui é um malabarismo retórico de ele provavelmente passou uma meia hora na Wikipedia vendo o que ele conseguia de informação para corroborar o ponto dele e fingir que ele não estava sendo só homofóbico. Só homofóbico e historicamente equivocado, né? Porque não existe você transformar em gay
uma figura desse período histórico. A gente está falando aí da Grécia Antiga, onde essa distinção sequer fazia sentido, assim. É a mesma coisa que você falar que ele era de direita ou de esquerda, sendo que são definições que só ficaram estabelecidas depois da Revolução Francesa. Uhum. Então, não existia esse olhar que a gente tem sobre tal pessoa é hétero, tal pessoa não é, né? Mas é sabido que as relações homoafetivas eram muito comuns naquele período. Eu trouxe um vídeo aqui que ele é do historiador, ele é do filósofo e escritor Henri Bugalho, que também é colunista da Carta Capital. Ele fez um vídeo sobre esse assunto, né? E eu acho que a visão de um especialista vai contextualizar bem melhor que a minha. Vamos lá. Que em muitas cidades e estados da Grécia, aqui a gente fala, por exemplo... Peraí, deixa eu começar. Mas o fato é que em muitas cidades e estados da Grécia, aqui a gente fala, por exemplo, Atenas e outras cidades e estados, que são referência da Grécia clássica, a relação homoafetiva ela era uma prática comum, era uma prática estabelecida na sociedade grega, até porque havia essa ideia de que era quase um rito de passagem, um rito de iniciação de um jovem ter um mentor, né, ter um homem mais velho que o ensinaria muitas coisas da vida, muitas coisas sobre, sei lá, pensamento, sobre cultura, sobre política e também sobre sexualidade, sobre sexo, né? Então era uma prática recorrente e embora de fato não houvesse nenhuma explicitação nas fontes primárias, como diz aqui o Renan Santos, é o que se pressupõe com base em outras fontes secundárias que não são sobre Alexandre o Grande, mas sobre a cultura grega da antiguidade, né, no geral, ou certos momentos da cultura grega. Então, nesse sentido, o que se faz com a leitura do passado, esse é um dos grandes desafios, na verdade, né, de quando você vai ler história da antiguidade, ou mesmo do Brasil colonial, né, quando você tem poucas fontes primárias, quando há poucas referências sobre certo assunto, em alguns casos, é você partir para inferências com base no comportamento padrão da época. Então, nesse caso aqui, a indignação do Renan demonstra justamente uma indignação com um passado que ele pouco compreende, possivelmente, e que ele tende a entender com base na ótica contemporânea dele, né? Não consegue se pôr nessa posição de, sabe, realmente acessar como era a cultura do passado. Uhum. Aí... Ótica contemporânea diminuta, né? Do garoto, né? Absolutamente diminuta, né? E eu não posso deixar de notar, né, Marcelos, que ele estava, na verdade, retweetando a postagem de um canal chamado End Wokeness. E esses caras, o que eu senti disso, na verdade, é uma vontade tão grande de ser americano, assim, né? Os caras têm uma vontade tão grande de fazer parte de algo, sabe assim? De estar naquele lugar, de ser americano, de ser diferente dos outros, acham que enfim, que esse trato neocolonial, né, meu? O cara é um paga-pau neocolonial total. Enfim, diz respeito a ele. Acho que ele pode, de alguma forma, representar isso, sabe? Eu acho patética a palavra. E os caras, quanto a isso, né, mano? Sobre ser patético, eles inauguram quase que diariamente, tipo... Não tem, né? A gente... São novos, né? Estreiam novos níveis de perplexidade, a barra vai né? subindo cada vez mais, né? Que isso, cara. Essa observação do canal, ela é muito importante, né? Da conta que ele retweetou, porque a estratégia é a mesma, né? Essa galera da cultura woke. Pouco importa se é historicamente acurado ou não. Você vai se apropriando e distorcendo exemplos para fazer valer a sua narrativa. No caso, a narrativa é qual? A de que existe uma conspiração identitarista que vai acabar com os valores da família e etc. e blá, que aí cai para outras maluquices do olavismo, tipo a galera globalista, enfim. Daí para a Terra plana é um pulo. E eu acho engraçado, né, que o MBL costuma se definir como um movimento liberal, e isso é tudo menos liberal, né? Aquela galera que fala, é liberal na economia, conservador nos costumes, mas no fim você está sendo só extremado num discurso à direita e flertando com o fascismo, e sem entender que independente de concordar ou não com a maneira como o liberalismo enxerga a economia, né? Eu particularmente discordo muito,
Mas como que você defende ser um liberal se você é contra as liberdades individuais? E não é só a liberdade de consumo, é a liberdade de ser, de relacionar, de se expressar. Eles falam tanto em liberdade de expressão, né? Então, no fim, você percebe que é só um grande recalque, né? Não, pra mim é assim, ó, li pouco na economia e só um Zé Ruela nos costumes. É mais ou menos essa que é a dobra ali. Tá louco, bicho. Basicamente isso. Eu confesso que eu não assisti a série do Alexandre, mas se irritou esses Nerdola MBL direitinha, já valeu, Bem. valeu o investimento. Tá aí. Mas, enfim, seguimos, né? Seguimos aqui vendo esses caras tentando combater cultura, tentando combater tudo, as linguagens de tudo que é forma, querendo colocar o mundo numa caixinha minúscula em que só cabem eles e os deles, e o resto da galera fica de fora. Então não adianta, né, moçada? A gente já sabia disso. Ideologias excludentes tem esse tipo de atitude, né? E acho que se tem alguma coisa boa que a gente pode tirar disso é se colocar do outro lado. Então, ideologias inclusivas, quem sabe seja o nosso game e não o dos caras. Então, que a gente continue assim, enfim, respeitando, incluindo, né? Sempre, de alguma forma, engrandecendo os debates, porque ficar vivendo com essas cabeças reacionárias ali é complicado, né? Eles levam a gente para instintos primitivos. Como diria lá o outro. Mas de qualquer maneira, tá aí. O MBL, como se não tivesse muito mais com o que se preocupar, tá aí se preocupando com as telas do cinema também. Sinto muito, vai ser incômodo em vão. Valeu? Estive aqui novamente com Marcelos Vinícius, meu nobre. Aqui, ó, siga lá o trabalho dele. E também o Guahiro, o canal do Meteoro. E prestigie aqui toda a ficha técnica do nosso plantão. Falou? Essa galera deixa o plantão de pé e o Meteoro como um todo. Então, mande um salve pra todo mundo e tamo junto.